Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ainda estamos, na era do Covid-19, mantendo isolamento comunitário e tendo aulas via web e aulas gravadas, ok? Então, dentro do eixo autocuidado, nós vamos falar hoje no título de Prevenção de Doenças Infecto-Contagiosas. Vamos lá? Bom, alguns termos para reforçar o nosso conhecimento. Prevenção, conjunto de medidas ou preparação antecipada de algo que visa prevenir um mal. Prevenção de doenças é um procedimento através do qual os indivíduos, particularmente aqueles com fatores de risco para uma doença, são tratados para prevenir a ocorrência da doença. E prevenção da saúde é um nível de prevenção que está ligado a todas as ações que visam diminuir a incidência de uma doença na população, ou seja, desenvolvimento de ações que impeçam a ocorrência de uma determinada patologia na população, incluindo a promoção à saúde e a proteção específica. Falamos muito da última aula sobre as políticas públicas de saúde, não é? E não vamos deixar de falar delas através dos cuidados com as doenças que nós vamos discorrer durante o dia de hoje, ok? Bom, então, o que é uma doença infecciosa? São doenças causadas por micro-organismos como vírus, bactérias, protozoários, fungos, que podem estar presentes no organismo sem causar dano algum. No entanto, quando há uma alteração no sistema imune ou outra condição clínica, esses micro-organismos podem proliferar, causando doença e facilitar a entrada de outros micro-organismos, como nós já havíamos comentado em algumas aulas, não é? Então, até coloquei uma ilustração de vários mocinhos tentando burlar nossa imunidade. E um outro autor diz que doenças infecciosas podem ser adquiridas por meio de contato direto com um agente infeccioso ou através da exposição da pessoa a água ou alimentos contaminados, bem como também por meio de via respiratória, sexual ou ferimentos causados por animais. E por muitas vezes as doenças infecciosas, que podem ser transmitidas de pessoa para pessoa, são denominadas doenças infecto-contagiosas. Professora, mas por que nós estamos vendo isso? Lembre-se que hoje nós vamos prevenir de doenças infecto-contagiosas. E para nos prevenir, nós precisamos lembrar dos mecanismos que envolvem as doenças, certo? As bactérias, os fungos e os vírus, como está na gravura aqui, todos eles envolvidos e convivendo com a gente. Bom, com isso existe então uma cadeia de transmissão de micro-organismos. E para que essa cadeia exista, ela tem que ter a ver o agente transmissor, o hospedeiro e o ambiente. Mas, professora, tem mais itens aqui? Sim, que são os intermediários que nós vamos estar aprendendo agora, ou relembrando. Bom, então nós temos uma porta de entrada, um hospedeiro suscetível, um agente infeccioso querendo entrar, uma fonte de entrada, uma porta de saída, a forma que vai transmitir para entrar e assim a corrente, o elo ou o círculo ou a roda, como quiserem dizer, não vai ser quebrada. Mas se eu quebro alguma dessas áreas, algum desses elos, eu não permito que a cadeia de transmissão do micro-organismo seja completada. Isso é aonde a gente vai
trabalhar isso hoje. E para a gente trabalhar isso, nós temos que conhecer o passo a passo de cada um. Então, vamos lá. Bom, agente infeccioso. Então, o que é o agente infeccioso? É um micro-organismo que pode causar uma doença infecciosa. Só me desculpem aqui, porque o micro-organismo ele não é separadinho, ele é junto, né? E vai haver mais para frente o M ponto O ponto que vai significar micro-organismo, certo? Então, quais são os tipos? Bactérias, vírus, fungos, parasitas ou prions, né? Olha, formando novos conceitos. Fonte ou reservatório. Fonte da infecção ou reservatório é o local onde o agente infeccioso se encontra. Neste local, ele consegue viver, crescer e se multiplicar. Então, o reservatório, a fonte, é onde ele pode ficar favorável, não é? Então, o que a gente tem de exemplo? Pode ser uma pessoa, um objeto, um ambiente. Ah, professora, já começamos, né, com 2 processos. E nós temos fontes ou reservatórios, como já falamos, humanos. Então, quando a fonte é uma pessoa, e ela não necessariamente tem que estar doente, não é? Ela pode ser uma portadora sã, porque ela pode ainda estar no período de incubação, no pré-prodrômico, que a gente já comentou também, né? Ainda a pessoa não tem sintoma, mas ela já pode estar transmitindo. Isso é muito perigoso. Pode estar com os sintomas inespecíficos, ou o que mais comum de todas as doenças, não é? Geralmente ou é dor no corpo, é mal-estar geral, náuseas, vômitos, cefaleia, né? Ou dor na cabeça, né? Que geralmente é o que envolve mais as doenças, tá? E às vezes leve o sintoma e ela pode associar a uma outra situação e não a doença em si, que vai se instalar daqui para frente no corpo dela. E a pessoa aqui, ó, pode estar apenas colonizada, como o organismo vive simbioticamente nela, sem causar alguma doença, tá? Quais são os exemplos, então, de uma doença transmitida de pessoa a pessoa? Infecção sexualmente transmissível, vírus influenza e cachumba. Quando houve as fontes ambientais. Então, o que são fontes ambientais? Superfícies de materiais ou roupas, superfícies de móveis, de equipamentos, solo, planta, água, ar-condicionado, soluções e medicamentos. Vai estar ali o micro-organismo paradinho esperando para que você indiretamente pegue esse material, ou ele sem fazer o procedimento de limpeza, ou com a mão até mesmo suja, você vai transportar o micro-organismo, né? E quando é fonte ou reservatório animal? O animal pode estar apenas colonizado como uma pessoa e ele vai o quê? Vai disseminar sem sentir os sintomas ou a presença da doença. Aqui, ó, a doença pode ser normalmente transmitida pelo animal a animal, tendo o ser humano apenas como hospedeiro acidental, que são chamadas as zoonoses. O I aqui é porque vem do latim, né? A gente ouve falar muito em zoonoses, né? Mas ele tá aqui em latim ainda como zoonoses, tá? E depois dos reservatórios, nós temos a porta de saída. Lembra do nosso desenho? Isso. Então, é a via pela qual os micro-organismos saem da fonte humana para atingir uma fonte ambiental ou um próprio hospedeiro suscetível, não é? Para ir onde tem a troca, né? A passagem do micro-organismo para outra pessoa, a contaminação. Quais são as portas de saída? Trato respiratório, trato geniturinário, trato gastrointestinal, sangue, pele ou mucosas.
Lembramos de alguma coisa? Associamos com alguma coisa? Que bom! E a forma de transmissão, que a gente também já comentou, né? Que é o modo como que o agente infeccioso atinge um hospedeiro suscetível. Suscetível, receptível, fraquinho, não está bem restaurado, não está rígido, né? Então, a forma de transmissão do micro-organismo é que vai definir o tipo de isolamento. Então, tá aqui, modo de transmissão das doenças infecciosas, quando é direta, pode ser por contato, encostar direto, ou transmissão de gotículas. Transmissão indireta, quando os aspergilos, né, os micro-organismos estão nos fômites, nos pós, grudadinhos nas partículas, ou quando estão, geralmente no intestino de um veículo, que é o quê? Né? Móveis, roupas, né? E quando estão por vetor, aí sim que vai estar no intestino de um animal. A dengue, a chikungunya, zika e tudo mais, né? Então, conseguimos lembrar, associar? Beleza. Então, transmissão de doenças infecto-contagiosas por contato. Micro-organismo é transmitido de pessoa para pessoa, pele a pele, através de beijo, através de contato sexual. Contato de sangue com fluidos corporais do paciente. Então, quais são as doenças que podem desenvolver? HIV e hepatites virais, tá? Clostridium difficile, que é da família, né? Que é uma bactéria que também fica no ar. Contato direto, mesmo com a pele íntegra, com pacientes infestados com escabiose. Olha aí. Contato direto, mesmo com a pele íntegra, com pacientes portadores de lesão herpética. Certo? Transmissão de doenças infecciosas direta por gotas. Respiratória. No ato de tossirmos, no ato de falarmos, no ato de espirrarmos. Tanto que, né, estamos com o Covid, uma orientação, ou quando estamos no inverno, sempre isso, espirrar, né, ao ato de espirrar ou tossir, elevar o antebraço e guardar aqui embaixo, né? Então, as partículas são dispersadas a uma certa distância, por isso que a gente tem mantido 1 metro, 1,5 metro, que é a distância que essas gotículas podem se encaminhar, né? Que logo depois elas vêm ao chão. E se o meio, lembra que nós estamos falando de meio, né? O reservatório não estiver propício, ela sucumbe, ela morre, desidrata. Se for favorável, ela vai tentar se multiplicar. Dependendo do tamanho e do peso dessas partículas, elas podem ter diferente alcance. Vamos lá. Então, existem 2 tipos de transmissão direta por gota, ou respiratória. A transmissão via respiratória por gotículas, quando as partículas são muito pequenas. Aqui tem um valor de 5 micras, que é o bacilo de Koch, né? Que é o bacilo da tuberculose, certo? Não conseguem ser vistas ao nu, por isso que a gente acaba usando, né? Tem que usar a máscara N95, porque ela é mais densa, a trama dela vai impedir a entrada de um micro-organismo de 5 micras. Já a máscara comum que a gente usa é de 80 a 100 micras que os micro-organismos têm de tamanho, certo? As gotículas respiratórias entram no corpo, penetrando nas mucosas dos olhos, nariz e boca. Por isso que, principalmente a enfermagem, né, ou a nossa área médica de saúde, não se leva mão ao olho, não se leva a mão à boca, não se leva a mão ao nariz, não se coça, né? Para quê? Para a gente já não ficar favorável com aberturas ou levar micro-organismo aonde não os contém. Qual é esse princípio? Isso mesmo, asepsia. Então, aqui tem vírus sensal respiratório e bactérias. Via aerosol. Aerosol, então, são transmissão de aerosol, né? Partículas
pequeninas, né, abaixo de 5 micras, e elas têm agentes infecciosos e que permanecem infectantes no período prolongado para percorrer longas distâncias, como nós já falamos no passado, no folheto passado, né? Por eles terem de 80 a 100 micras, usamos as máscaras comuns. Aqui, como eles são menores que 5, nós usamos a N95, que é onde está, ó, Mycobacterium tuberculose, tá? Então, o que? Os micro-organismos são carregados dessa forma, né, e podem atingir longas distâncias, que é o que a gente estava falando das gotículas. Elas caem a 1 metro e meio, no meio, se for propício ou não. E já abaixo de 5 micras, elas vão caminhando pelo vento. Certo? Então, tá aqui, ó. Os micro-organismos são carreados dessa forma, podem atingir longas distâncias através de correntes de ar e serem inalados por outras pessoas suscetíveis que não tiveram contato próximo ou estiverem no mesmo quarto com a pessoa infectada. Por isso que nós não podemos esquecer dos cuidados de enfermagem, né? Das usos dos EPIs. E sempre estar em mente a precaução padrão. Todo paciente é potencialmente contaminado, certo? Bom, aqui só para dar um reforço para a gente lembrar, né? E eu peguei um exemplo de gripe, como é uma contaminação direta de paciente para paciente, de pessoa a pessoa, como é a indireta. Tossiu, levou a mão no nariz, encostou na maçaneta, a moça encosta a mão na maçaneta, leva para o nariz, está infectado, certo? E as transmissões, né, de doenças infecciosas indireta pelo ar. Então, o que acontece? As gotículas estão suspensas no ar, são núcleos de impurezas que se instalam em superfícies e depois viajam através do vento ou queimadas, não é? Então, são épocas sazonais, na época que elas se grudam com pólen, né? Então, na época de antes, um pouquinho da primavera, né? Porque a primavera já estão fecundadas as flores. Então, é o que antecede aonde as pessoas têm as rinites mais atacadas, as bronquites. Por quê? Porque os pós, né? Eles dizem que o ar está mais pesado, certo? Então, né, as gotículas são partículas muito pequenas, leves, que conseguem ficar suspensas no ar por mais tempo e alcançam distâncias maiores com núcleos de poeira e se dispersam facilmente. Olha aqui o sarampo, que, né, acreditava-se que estava erradicado desde 2005 e agora nós estamos tendo esse avanço, né? Ano passado nós tivemos só 50 casos e esse ano nós já passamos 50 faz um tempinho. E a transmissão indireta por veículo. O que são os veículos mesmo? Isso, material biológico, comida, água e fômites, ou seja, os objetos inanimados, luva, roupa, metal cirúrgico, material cirúrgico e tudo mais. Um veículo pode funcionar apenas para um meio de transporte para o agente, certo? Então, não é incubadora, certo? Ou como um reservatório onde ele pode se crescer e multiplicar. Aqui ele vira incubadora, tá? As duas formas. Transmissão indireta por vetores. Transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro por intermediários inanimados ou animais. Que é o que a gente estava dizendo, né? A dengue, a chikungunya, que eles ficam no intestino, a hora que eles fazem a picadurinha, irrita a tua pele e eles imediatamente evacuam. A irritação na pele ocorre, você tem o prurido, você vai fazer o esfregaço e acaba abrindo, favorecendo a infestação dos micro-organismos que já ficaram lá se multiplicando, certo? Então, né, lembrar que quando tivermos picadura ou épocas de pernilongo, de algum mosquito desta categoria, né? Porque aqui, ó, aqui mostra bem.
principalmente o da dengue, ele é pretinho com rajadas amarelas. Então, a telagem de janelas ou fechar janelas perto das 5 horas da tarde, antes, né, o anoitecer, sempre deixar o paciente coberto, né, se ficar com a janela aberta, que o mais indicado é deixar aberto para o ambiente ficar arejado, né, para que passeie, né, o ar passeie, o ar faça as renovações. Professora, mas e aí o danadinho que caminha, né, que tem as micras pequenas? Então, por isso que a gente tem que conhecer também a região em que você está. Em lugares que você tem surto de sarampo, surto de tuberculose, a gente vai evitar as janelas, né? Ou deixe-se sempre fazendo corrente de ar, porque pode ter alta virulência, mas ele vai ter a ventilação, o ar que pode ressecar e impedir que ele se multiplique, certo? Multiplicar o citoplasma, desculpe, né? A membrana citoplasmática, fazendo desnaturação proteica da célula. Transmissão de doenças infecciosas indireta por vetores. Quais são? Então, aqui, ó, o que nós estávamos falando: moscas, carrapatos, o Aedes aegypti, o Anopheles, que dá a malária, o Aedes, que vira o quê? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Roedores, que desenvolvem leptospirose, morcego, a raiva e a histoplasmose, tá? Pombos, que dá paracoco, e gatos, que dá toxoplasmose e raiva, né? Lembrar que, né, o hábito da dengue, que está sendo muito alto aqui em Santa Catarina, principalmente, né, em Joinville, que já passou dos 1000 casos, ele o que? Ele deposita seus óvulos na linha, né? Na linha da água, na flor da água. E com isso, então, evita-se o que? Deixar a água parada em pneus, em vasos, para evitar a proliferação do mesmo. E lembrando que a gente tem, né, 4 tipos de dengue, e a segunda ela já está em bastante evidência aqui no Brasil. Porta de entrada, que é aonde ele vai entrar, né? Nós já vimos onde ele sai, aonde ele vive, o que ele é, e a porta de entrada, via pela qual o agente infeccioso atinge o hospedeiro suscetível. Mucosas, trato respiratório, trato gastrointestinal, trato urinário, pele não íntegra. Tá vendo a diferença? Beleza. E o herdeiro suscetível. Todos os indivíduos possuem um grau de suscetibilidade. Vai depender das condições individuais e do patógeno, se é virucida ou não, o alto poder de virulência. Nem toda pessoa que entra em contato com algum micro-organismo ficará doente. Na verdade, a maioria dos agentes infecciosos com os quais temos contato não causa doença, certo? Um exemplo disso é olha aqui, ó, a tuberculose, né? Para que uma pessoa fique doente, na verdade, precisa de uma série de condições favoráveis e nem sempre podemos estipular ou quantificar quantas são ou quais elas são. Vamos lá. Então, né, um hospedeiro suscetível são pessoas de maior risco de desenvolver doenças infecciosas entrando em contato com um agente. Então, são pacientes imunossuprimidos, com imunidade baixa, recém-nascidos, porque ainda não fizeram a sua camada de proteção. Por isso, né, que o que a gente orienta os bebês? As mamães amamentarem seus filhos até 6 meses, para que, com a cobertura vacinal, os recém-nascidos desenvolvam os antígenos os anticorpos que enquanto eles estão tomando os anticorpos da mãezinha e recebendo pela vacina os antígenos e fazendo seus códigos de defesa. Os queimados, porque os grandes queimados, vão perder a integridade da pele.
E a pele é a nossa barreira maior. Se ela está destruída, se ela está com solução de continuidade, ou se ela está com uma área muito grande, sem cruenta, que a gente chama, a facilidade dos micro-organismos entrarem e fazerem multiplicação e fazerem morada muito maior, né? Idosos, né? Pelas causas que a gente também já vem dizendo, e pacientes recém-operados, porque quando vão ser operados, recebem, né, uma agressão, uma cirurgia é muito grande, vários fatores intrínsecos e extrínsecos vão interferir e vão baixar a imunidade desse paciente. E aí ele vai ficar suscetível, certo? Então, um ciclo de vida para a gente estar, né, identificando e lembrando. O que é imunidade ativa e o que é imunidade passiva? Então, aqui está explicando o que é uma ativa, o que é uma ativa natural, o que é uma ativa artificial. Então, a imunidade natural, né, é como que eu tenho a doença e acabo desenvolvendo imunidade após a doença, tá? E a artificial é quando eu recebo a vacinação. Eu não preciso entrar em contato com a doença para desenvolver a proteção natural, tá? Eu recebo a vacina, que é o vírus atenuado, que é o vírus fabricado, que vai me dar orientação para eu preparar o meu corpo, que é a imunidade passiva. Então, a imunidade passiva, ela pode ser passiva natural ou passiva artificial, né? E é o que nós estávamos falando ali, ó, que a imunidade natural, a imunidade congênita é aquela, né, que onde via placentária, enquanto somos feto, né, que estamos recebendo da mãezinha os anticorpos direto, né? E depois a passiva natural, quando é através da amamentação, e a artificial, enquanto estamos recebendo sangue, soro e seus derivados para proteção. A imunidade passiva artificial, lembrando que ela tem duração de algumas semanas e que geralmente é para fins curativos. Bom, com tudo isso, o que nós temos que lembrar? Nós estávamos falando de hospedeiros suscetíveis. A suscetibilidade vai estar ligada a esta situação, tríade epidemiológica ou tríade ecológica das doenças, que é composta pelo hospedeiro, que é o causador da doença, não, nós, as pessoas, né? Ou os animais. O agente, aí sim, o agente infeccioso que vai causar a doença, e o meio ambiente, que são as fontes, os reservatórios ou o meio em que ele vive. Então, o desequilíbrio desses sistemas vai levar ao surgimento ou ao aumento do casos de doença, certo? Um quarto elemento aparece, que são os vetores que nós vimos lá, que são os transmissores de doença, mosquitos, carrapatos e outros animais, tá? Então, a tríade que diz, né, que é um triângulo, o agente, o ambiente, o hospedeiro. E, no meio de tudo isso, um vetor, se houver, para desenvolver a doença. Aqui mais um desenho para a gente dar uma reforçada sobre a cadeia, né, a trilogia da epidemiologia. Então, o hospedeiro envolvido com fatores genéticos, estado nutricional, idade, sexo e status imunológico no meio, certo? Então, ele está nesse lado aqui, retinho. O agente, a dose da infectante, né, a virulência, o seu poder de multiplicação, o seu local de entrada facilitado e o tempo de exposição que ele está para estar mais forte, para estar enfraquecido ou até mesmo para ter morrido, né? E o meio ambiente, que é aonde é a fonte, então, condições climáticas, condições socioeconômicas, culturais, que a gente vem falando muito sobre isso, né? E no meio, se houver necessidade, um vetor. Então, estamos aqui, o agente esperando, o hospedeiro humano pronto, tentando não ficar doente,
e os estímulos que vão fazer interferir na doença. À medida que eu baixo a minha guarda, o que acontece? O agente tem chance de proliferar e com isso a doença se instalar. À medida que eu melhoro a minha imunidade, eu me reforço, menos força o agente vai ter de se proliferar e desenvolver a doença. Então, por isso que a gente fala em manter o equilíbrio, manter a imunidade equilibrada, certo? Entendemos agora? Beleza. E para isso, né, nós precisamos entender quais são os sinais e sintomas de cada doença para podermos tratar. E dependendo de cada, né, sintoma ou doença, nós vamos conseguir juntar os dados e definir qual é a doença, principalmente lá naquele período que nós falamos, que é o período da incubação da pré-patogênica, né, pré-prodrômico. Dor de cabeça, hipertermia, náusea, miastenia, sensação de mal-estar e cansaço, especialmente na fase inicial do processo infeccioso. Porém, dependendo, né, pode ser o quê? Mais agravante. Então, o que pode ocorrer? O aumento do fígado, as hepatites, rigidez de nuca, meningites, convulsões, toxemias, infestações e até o coma diabético, coma por trauma, coma por infecção ou coma até mesmo por meningite, né? E a formação dos sinais e sintomas, nós vamos chegar a um diagnóstico e através desse diagnóstico, com exames laboratoriais e exames de imagem, vamos comprovar e assim poder fazer o tratamento mais adequado, né? Então, a equipe multiprofissional aqui fazendo o diagnóstico para fazer o melhor cuidado. Partindo desses cuidados, nós vamos usar um tipo de isolamento, um tipo de prevenção, um tipo de antibiótico ou anti-inflamatório, certo? Mas existem medidas básicas para se romper as cadeias. Então, vamos lá. Então, como evitar? Os micro-organismos podem ser encontrados em diversos locais, especialmente em épocas de pandemia, que é o que nós estamos vivendo, e faz com que seja importantíssimo aprender a se proteger contra as doenças. Então, como se recomenda? Então, vamos lá. Primeira recomendação: lavar as mãos com frequência, principalmente antes e após as refeições, após utilizar o banheiro, antes e após os procedimentos que formos fazer ou entrarmos e sairmos de um ambiente. Evitar usar o sistema de ar quente para secar as mãos, conservar alimentos na geladeira e manter os alimentos crus guardados bem separados dos cozidos. Por quê, professora? O cru, ele não passou por nenhum processo de desinfecção e ele pode contaminar os alimentos cozidos que você acha que já estão isentos de bactérias, fungos e tudo mais. Evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como escovas de dente, lâminas, certo? Vamos já levando o nosso pensamento para o autocuidado. O autocuidado normal ou o autocuidado apoiado, né? Como é que eu vou preparar um banho para esse paciente? Como é que eu vou preparar o alimento, entregar o alimento para esse paciente? Como é que eu vou pensar em oferecer um café, um alimento sem antes ele lavar as mãos? Professora, mas ele vai estar numa cama, não vai poder sair da cama. O que eu vou fazer? Eu vou prover o material ou para lavar a mão ou fazer aplicação de álcool gel, certo? Estamos começando a fazer os encaminhamentos, porque que no autocuidado nós temos que aprender a prevenção de doenças infecto-contagiosas? Oh, beleza, então vamos lá.
Manter a cozinha e banheiros limpos, pois são os lugares que mais podem ser encontrados micro-organismos maior frequência. Desinfecção com corrente ou terminal dos objetos contaminados com secreções e excreções. Né? Encostamos, por isso que estamos sempre fazendo as limpezas, né? As concorrentes com álcool, terminal com água e sabão, ou em casa a gente sempre faz mais com água e sabão, né? Sempre lembrando da técnica, né? Do mais longe para o mais perto, esquerda para a direita, movimentos únicos e unidirecionais. E sempre estar trocando o pano, fazendo a limpeza com 2 baldes, não é? Para tudo evitar a proliferação, a contaminação. Levar os animais de estimação ao veterinário com regularidade, mantendo as suas vacinas em dias, né? Porque eles são reservatórios de algum micro-organismo que podem ser transmitidos para nós, nossos donos, nós que somos os seus donos. E também existem, né? Lembrar que existem as épocas dos carrapatos, as épocas das pulgas, a época dos piolhos, que, professora, meu animal não pega. Gente, a gente sabe que está na rua, ele pode pegar, né? O que não pode acontecer é a gente deixar se infestar, né? Isso a gente tem que estar sempre em prontidão, né? E outra, lembrem que eles dependem de nós, tá? E o último e não menos importante, que é a mais importante, é manter e possuir a carteira de vacinação atualizada, certo? Gente, não é porque vai estar bonitinha, certinho. Atualizada é com todas as vacinas das idades pertinentes realizadas, certo? A vacinação é a forma mais eficiente de prevenir a ocorrência de doença na população. A vacinação é a forma mais eficiente de prevenir a ocorrência de doença na população. 2 vezes, professor? 2, para a gente gravar bem, para a gente ter consciência de sensibilizar a população, de pedir, né, que tomem a vacina, que não é contra, vá fazer. E que nós vamos aprender depois a rede de frios, a conservação das mesmas. A eficácia global da vacina é de aproximadamente 30% contra a infecção. Pensa bem, 30%, né? 70% da infecção e de mais de 95% contra formas graves da doença. Então, vejo, né? Um ato de uma picadinha, de um movimento ou de gotinhas vai resolver muito, proteger muito, né? E eu tomo a vacina, eu recebo a vacina, eu me protejo e vou protegendo o outro. O que eu estou fazendo? Cidadania, humanização e enfermagem, que é o ato de cuidar, certo? E aqui, né, como evitar doenças contagiosas se espalhem no ambiente de trabalho? Educar é conscientizar. Primeira lição, lavar as mãos. Professora, é bem isso, certo? A lavagem de mãos, que é o nosso movimento de trabalho, que é o nosso objeto de trabalho, ele encosta em tudo. Então, se eu tiver ele lavado, eu vou evitar de trazer doenças para mim e levar para os outros, certo? Então, né, um gesto simples de higienização das mãos. Aqui tem um resumo para ficar mais fácil para a gente gravar melhor as doenças causadas por vírus, por bactérias, fungos ou parasitas, tá? E aqui alguns encartes que eu achei importante para a gente estar lembrando, né? Para se prevenir de infecções respiratórias, de coliformes, né? Da autoinfestação, a reinfestação, aonde moram as bactérias, no nosso cozinheirinho fofinho, e as medidas básicas, né? Que nós vamos começar a trabalhar nas próximas aulas, a falar da higiene e profilaxia, né?
que é escovação de dentes, lavagem de mãos, banhinhos, né? A questão do shampoo, né? A lavagem da cabeça, que é separado, né? E a gente está fazendo aqui, vamos ver, fazer depois o joguinho dos ligações, se estão todos ligadinhos, se tem os seus pares. É só uma tarefinha para a gente brincar um pouquinho e gravar mais, tá? E em seguida tem o questionário que vai estar lá no clipe, certo? E o recadinho final. Use máscara ao sair de casa. Não coloque mais as mãos no rosto após isso. Lave as mãos constantemente, certo? E cuide do seu pet e mantenha o isolamento. Certo, meninos? Qualquer dúvida, estamos aí, certo? E até a próxima aula.